Existem alguns notebooks que as pessoas aplaudem antes mesmo do vídeo sair. O Asus ROG Strix é um deles, pegando todo mundo de surpresa com o novo Ryzen 7 6800H, acompanhado da RTX 3060, memórias DDR5 e a presença do famoso metal líquido no seu sistema de resfriamento, que muitas vezes faz milagre nas temperaturas. E para finalizar, ele ainda foi lançado por um preço extremamente competitivo em relação aos concorrentes. Quem acompanha o Boletando.com, a nossa comunidade de promoções, garantiu o seu antes de esgotar a primeira leva. Enquanto todo mundo se prendeu ao marketing da refrigeração do Strix e o seu metal líquido, eu não me apeguei muito. Essa na verdade não foi a minha parte preferida dele. Minha parte favorita foi a tela, que apesar de não ser perfeita, foi uma das melhores que eu já testei. Além das bordas extremamente finas, essa tela traz pra gente resolução de 2560 por 1440, considerada a melhor resolução para notebooks de 15 polegadas, por ter uma definição maior do que Full HD, mas sem usar tantos recursos como a resolução 4K. E ainda temos 165 Hz, tempo de resposta de 3 milissegundos e cobertura de 100% de sRGB. Ele só ficou devendo um contraste melhor, um brilho um pouco mais alto, e eu não sei se vocês perceberam, ele também não tem webcam. Não que seja uma coisa necessária para um gamer, mas muita gente pode ser que prefira que tenha um webcam, mas não ter uma webcam faz com que ele consiga ainda uma borda mais fina. E falando em brilho, esse é um notebook que brilha. Quem gosta de ganhar FPS com RGB, temos aqui barras de LED na parte de baixo, além de um teclado que também é RGB. Teclado esse que foi mais pensado para os gamers, com teclas multimídia na lateral, sem numpad e um bom conforto. Mas apesar de não ter um numpad no teclado, ele tem no touchpad, a função semelhante ao do ZenBook, que transforma o seu touchpad em um numpad. Outro destaque são os alto-falantes. Finalmente um gamer que o som não passa vergonha. Mas eu sei que o que vocês realmente estão doidos para saber é sobre a famosa refrigeração com metal líquido. Para quem não conhece, o metal líquido, assim como a tradicional pasta térmica, são usados para melhorar o contato do sistema de resfriamento com os chips do seu computador, como o processador e o chip gráfico, por exemplo. Só que o metal líquido tem um porém. Se aplicado errado, ele pode queimar a sua placa-mãe e o seu computador, assim virar um peso de papel. Mas e aí, a Asus fez milagre ou não com esse metal líquido? E a resposta curta é não. Infelizmente, o metal líquido no Strix é muito mais marketing do que realmente um grande diferencial. As temperaturas são sim melhores que a média, mas nada assim de outro mundo, podendo chegar próximo dos 90 graus no processador e 80 no chip gráfico em jogos pesados, após um certo período de tempo usando o modo turbo. E já antecipando os comentários dos usuários que têm o notebook e tiveram temperaturas menores, vocês não vão chegar nas temperaturas que eu cheguei se estiverem testando em condições diferentes. De fábrica, ele vem com o Optimus habilitado. Para desabilitar, você tem que clicar no ícone MUX no painel de controle. Só o Optimus ligado já pode fazer com que seu notebook rode em uma temperatura menor. Também vai depender do jogo, das configurações, da temperatura ambiente. Aqui eu costumo testar com a temperatura de 27 graus. E também vai depender do modo de desempenho. Aqui eu testei no modo turbo. Mas voltando aos testes, a boa notícia é que ele tem níveis de power relativamente altos quando o modo turbo é usado. O problema é que no modo turbo ele terá um nível de ruído alto. Ah, Dan, e se eu não quiser usar o modo turbo? Bom, você tem essa opção. Você tem a opção de usar o modo desempenho. Esse é um modo que fica abaixo do modo turbo e é o modo padrão de fábrica. Nele você terá um nível de ruído muito mais confortável, mas ao mesmo tempo a CPU ficará com power mais limitado, de 35 watts, e o chip gráfico poderá atingir o seu limite de temperatura de 87 graus, já que as ventoinhas reduzem a sua rotação, fazendo assim que o chip gráfico esquente mais. Mas e aí, quer dizer então que o metal líquido falhou? Em primeiro lugar, pessoal, é importante lembrar que temperaturas altas não necessariamente significam que o metal líquido não fez o seu trabalho ou a refrigeração é ruim.
Para determinar se uma refrigeração é boa, você não leva em consideração só a temperatura. Você leva em consideração a portabilidade, ou seja, se o notebook é leve ou é pesado, se é mais fino, o nível de ruído do notebook, os powers atingidos e também os concorrentes. Então eu vou fazer aqui com vocês essa análise da refrigeração do Istrix em todos esses pontos. Mas antes da gente começar, eu tenho que antecipar para vocês um detalhe. O Istrix já começa com um probleminha no seu metal líquido. A ASUS não aplicou o metal líquido no processador e no chip gráfico. Ela aplicou apenas no processador. Por que ela fez isso, pessoal, eu não sei. Existem duas alternativas. Ou foi um corte de custos, o que eu acho que não é o caso, ou ela teve dificuldades de aplicar na GPU de forma segura na montagem em massa. Eu entrei em contato com a ASUS e eles não me informaram o motivo específico. Colocando esse detalhe do metal líquido de lado, bora continuar a análise da refrigeração. Começando pelo peso. Então, pessoal, o Istrix não é mais leve do que a média. Ele tem 2,3 kg, ou seja, ele fica na média de peso entre os gamers. Ele também não é mais fino, ele também não é menos barulhento e também não tem, um material mais premium. Só a tampa dele que é em metal. Aí resta a gente analisar um aspecto, talvez até o mais importante, os concorrentes. E nesse ponto ele ganha da maioria dos que eu já analisei. Mas se a gente compara com o Lenovo Legion 5i, que não tem metal líquido, tem o mesmo nível de ruído no modo turbo e tem um consumo de energia equivalente, o Istrix perde. Vejam que o consumo de energia e o power dos dois é próximo, e o Legion ainda consegue temperaturas mais baixas. Nos jogos, a gente também vê que ele tem um resultado equivalente aos concorrentes com a RTX 3060, como o próprio Legion 5i. O que vemos de interessante é que mesmo com o DDR5 e o Ryzen 7 6800H, a AMD ainda não fica na frente em jogos com alta taxa de FPS em relação à Intel. Onde ele brilha vai ser em renderização na CPU. O Ryzen 7 6800H agora está em primeiro lugar em nosso teste de renderização. Ou seja, quando apenas o processador é usado, esse é um dos processadores mais rápidos do Brasil. Mas não por muito tempo, né? A Intel está vindo aí com força com a sua 12ª geração. Já em renderização de vídeo, ele não se destaca tanto. Usando a CPU e a GPU em paralelo, ele não atingiu o primeiro lugar entre os notebooks com a RTX 3060 no DaVinci Resolve. Por dentro, a ASUS não economizou na bateria. Além da alta capacidade de 90 Wh, temos a eficiência do Ryzen 7 6800H. Com isso, ele me deu 10 horas de duração no uso leve em streaming de vídeo com o Optimus ligado e o modo silencioso. Impressionante ver um notebook gamer com essa duração. Temos também 2 slots M2 e 2 slots de RAM. As memórias já são DDR5 e são de 1 rank por 16. Mas antes que vocês entrem em pânico, no caso de memórias DDR5, ser de 1 rank por 16 não é um grande problema. A perda de desempenho é muito menor em relação ao DDR4, a ponto de ser insignificante. E um aviso importante, cuidado ao abrir a tampa do seu. Ele tem 2 cabos responsáveis pelas barras de LED. Se você puxar a tampa de vez, pode quebrar os cabos, já que eles ficam presos na tampa. Por fim, eu fui abençoado por mais um notebook com a montagem errada. Minha unidade veio faltando um dos parafusos que prende o dissipador da GPU. Então eu removi um dos parafusos da placa-mãe, que tem o mesmo tamanho, e coloquei no lugar onde estava faltando, até para não interferir nos resultados dos testes de temperatura. Essa unidade não foi enviada pela ASUS, tá? Ela foi comprada por mim. Na conectividade não temos nada impressionante. Infelizmente ele não tem Thunderbolt, mas tem 2 portas USB tipo C, uma com suporte a vídeo. Temos também 2 portas USB tipo A. É aí que eu achei que foi pouco, Geralmente notebooks gamer tem pelo menos 3 portas, USB tipo A. E ele só tem 2. Moral da história, pessoal. O Istrix, apesar de toda a fama que ganhou pelo seu marketing em cima da sua refrigeração, tem na verdade outras qualidades mais fortes, como sua tela, sua bateria, seus alto-falantes, seu processador e o seu RGB. Mas apesar de não ter a melhor refrigeração, ele está com um dos melhores pacotes entre os gamers. Com certeza,
melhor que o Acer Helios, que o Alienware M15R6 e o Dell G15. Em relação a esses três, ele ganha na refrigeração e na maior parte dos aspectos, podendo perder na conectividade, na construção, quando comparamos ao Alienware, e também no chip gráfico, já que tanto o Helios como o Alienware tem a versão RTX 3070. Já em relação ao Legion 5i, o Istrix também ganha mais do que perde, mas ele perde em um ponto muito importante para um gamer, que é a refrigeração. Só que no fim do dia eu acho que a maioria dos usuários vai ser mais feliz com o Istrix do que o Legion. Só que para atingir a felicidade plena no Istrix vai precisar de uns ajustes, talvez um undervolt, para que essa refrigeração boa, entre aspas, deixe de ser uma propaganda para se tornar uma realidade. Eu vou ficando por aqui, um abraço.